Legal, então nós vimos lá atrás o que é tecnologia, o que ela pode aí nos auxiliar, né, no dia a dia, né, no nosso cotidiano. E aí, avançando um pouquinho aqui na nossa área de fundamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre os programas, né, os hardwares e softwares, né? Então, software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por algum mecanismo. Então, um dispositivo ele tem sequências de passos lógicos que ele segue, seja ele um computador ou algum aparato eletromecânico. É o termo genérico usado para descrever programas, apps, scripts, macros e instruções de código que uma máquina deve fazer. Muito bem, então esse software ele é basicamente um conjunto de instruções, é o que ele precisa fazer, né? Embasado no hardware. O hardware, então, ele é a parte física das coisas, do computador, por exemplo. Uma webcam, um teclado, um mouse, um monitor, uma CPU, placas espetadas dentro desse computador, eles são hardwares, são serviços, são hardwares onde você coloca, acopla ele dentro de um sistema, e esse sistema é um conjunto aí de softwares onde eles desenvolvem dentro desses hardwares o uso desse hardware usando software, tá? Espero ter tentado, tentei ser muito prolixo, não muito complexo, mas veja se de repente ainda surge dúvida sobre isso, escreve para mim aqui que eu entro em contato com você para a gente poder resolver, tá? Basicamente o hardware são as partes físicas que a gente pode tocar e o software são as partes que a gente não consegue tocar, mas que fazem aí o controle das instruções desses hardwares, tá? Então uma vez que eu tenho um mouse lá que eu consigo tocar e clicar, o software para esse mouse é o que faz esse mouse navegar e eu conseguir arrastar ele na tela e clicar em determinado local, né? Quando a gente fala em celular, por exemplo, a gente tem a tela, né? A tela é um hardware, só que quando eu arrasto o dedo na tela, é o software que roda ali por trás, onde mostra para mim as informações que eu estou clicando, que eu estou selecionando, tá? Então o software está embarcado dentro desse hardware, certo? Muito bem. Então, os softwares, a gente tem aí 3 tipos de softwares, né? Então a gente tem lá o software de programação, que é quando a gente tem um software, por exemplo, eu vou criar um site, eu preciso programar esse site para que ele apareça na internet. Então eu preciso de programação. Eu preciso de um software, de um ambiente virtual para o meu aluno poder estudar igual a esse que você está participando agora aqui. Eu preciso de um site onde eu possa colocar vídeos. Então todos esses sites existem ali um software de programação onde ele é programado para aquilo. Tá? Ele é programado para fazer determinada ação. Os softwares de sistema são os sistemas operacionais. Então eu tenho lá o Windows, o Linux, o macOS, os sistemas para celular, que é o Android, o iOS e outros aí que também existem, mostrando que existem os softwares desse sistema. A nível de sistema, eles gerenciam o sistema como um todo e utilizam aí dos softwares para poder fazer as coisas funcionarem, né? Então, um computador que tem um sistema operacional Windows, por exemplo, tem ali conjunto de softwares para que ele funcione de determinado jeito. No celular a mesma coisa, o Android, por exemplo, tem um conjunto de informações ali para que você possa usar o software de um jeito, tá? Obviamente ele vai ficando maduro de acordo com as suas versões, né? Então nós temos aí softwares que já são bem maduros, funcionam super bem, outros nem tanto, chegando aí no mercado, aparecendo e começando a entregar determinada solução, tá? E nós temos aí os softwares de aplicação. Os softwares de aplicação, eu tenho quase certeza que você já acessou algum, né? Que é por exemplo, Word, Excel, PowerPoint ou alguma funcionalidade de edição de texto, um Photoshop, por exemplo, são softwares de aplicação. Esses softwares de aplicação são softwares onde você consegue executar determinada tarefa por ele e fazer ali o seu salvamento. Tá bom? Para te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse conceito de hardware e software, que às vezes ele é um pouco complexo, eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa assistir e conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Assiste lá, depois a gente fala sobre ele. Valeu! Hardware e software são 2 termos que você com certeza já ouviu falar e usa sempre.
seja através de um computador ou smartphone. O que você acha de analisarmos quais são esses elementos e por que eles são tão importantes? Hardware é qualquer elemento físico de um computador. Por exemplo, seu monitor, teclado ou dispositivos internos, como microchips e discos rígidos. Software é o que informa ao hardware o que fazer e como, o que inclui programas de computador e aplicativos móveis, como videogames, editores de fotos e navegadores da web, entre outros. Embora essas duas características sejam muito diferentes umas das outras, elas funcionam juntas. Para entender melhor isso, vamos pegar um smartphone como exemplo. Nesse caso, o hardware seria o corpo físico do telefone e o software, seu sistema operacional e aplicativos. Se removêssemos o software, teríamos um telefone morto. Não poderíamos receber ligações, mensagens ou navegar na internet, pois não estaria recebendo instruções. Por outro lado, sem o hardware, não haveria nenhum equipamento físico no qual os aplicativos pudessem funcionar. Só haveria instruções dirigidas a nada. Em outras palavras, nenhum desses dois elementos podem funcionar individualmente, pois se complementam. Enquanto um contribui com os elementos físicos, o outro integra as funções e operações. Embora não tenhamos certeza de como as coisas serão no futuro, essa combinação continuará a ser indispensável como base para o desenvolvimento tecnológico. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor.